Olá, crianças, tudo bem com vocês? Espero que essa semana seja uma semana muito gostosa, maravilhosa, cheia de energia para a gente cumprir nossas obrigações e seguir adiante. Olha só, hoje nós vamos começar nossa aula com ortografia. E essa eu quero que vocês prestem muita atenção mesmo, porque alguns ainda estão usando de forma errada essas palavrinhas, essas letrinhas M e N. Então, a partir de agora, a gente vai utilizar da forma correta. Por quê? Qual a dúvida? N ou M antes de P ou B? Sempre M. Sempre é o M antes de P e B. Eles andam aqui, ó, de mãozinhas dadas, juntinhos. E falaram até que essas letras viviam muito bem. Que essas letras viviam muito bem, juntinhas, todas unidas. Só que aí no alfabeto houve uma briga. O N brigou com B e o M se juntou com P e B e vivem agora para sempre juntinhos. Vamos lá ver o que criaram aqui nessa história, nesse poema? Então vamos lá. Muitos anos atrás, num lugar tranquilo e quieto, viviam bem e em paz 23 letras do alfabeto. Olha que maravilha! Era feliz a família. Quando as irmãs se juntavam, era a maior maravilha. Belas palavras formavam. Mas num dia feio e triste, o N e o P brigaram. Gritarias, dedo em riste, e nunca mais combinaram. O B defendeu o P, mas o N se ofendeu. Na brigalhada com o B, naquele dia, rompeu. Desde então, não mais se viu o N com T's e B's, mas o M ao P e B garantiu: fico junto com vocês. Foi assim que a paz voltou ao tal reino do alfabeto. O M muito ajudou, foi amigo, irmão correto. E aí, gente? Então, essas letras do alfabeto viviam como? Muito felizes, né? Muito felizes, só que chegou um dia que descombinaram. E aí, o P e o B se juntaram ali na defesa. E o M apoiou o P e o B. E aí eles continuam assim, um se ajudando o outro. E o M bem longe do P e B até hoje. Então vamos lá. Observe só essas palavras, gente. Olha lá. Tempestade. O que aparece antes do P? Humberto. Olha antes do B. O Nzinho junto. Campo antes do P e tambor antes do B. Então, gente, antes o M sempre está junto ali com o P e o B. Ou quer dizer, quando a gente vai utilizar essas letras, é sempre o M que aparece antes do P e B. Nas palavras da língua portuguesa, antes de P e B, sempre se coloca M. M. Então, grava esta regrinha aqui, que suas palavras serão escritas de forma correta. Vamos lá em mais exemplos. Olha a ambulância, M e B. Lâmpada, M e P. Bombeiro e tampa. Então, M sempre junto com P e B.
Aí, eu vou querer que vocês vão lá na última folha do livro, peguem essas fichas, recortem e colhem aqui o máximo de palavras que você conseguir. O máximo de palavras. Pode chegar até 10, mas vamos ver o que você vai conseguir utilizando todas essas letras. Então, primeiro você vai lá, corta, vai juntando e aí somente no final que você cola. Correto? Vamos ver quantas palavras que vocês juntaram aí. Quero ver quem vai conseguir mais palavras. E eu vou revelar isso, hein? Vou contar quem foi o vencedor, quem conseguiu mais palavras. Agora, pode até deixar aquela atividade lá por último, porque antes vocês vão praticar e descobrir novas palavras que podem ser formadas com M, P e B. Olha só, vamos lá nessa página 39. Então, preenche essa tabela com M ou N. Vamos lá as palavras. Assunto, combinado, lanterna, empada, banda, entender, assento, ombro, lombo e comprei. Agora acho que você não vai ter mais dúvida para escrever. Preenche com a letra e coloca aqui a letra usada e reescreve essa palavra. Que depois eu vou ver os seus acertos. Então, vamos lá. Na próxima atividade, da página 40, então nós temos aqui algumas palavras e algumas delas estão escritas de maneira errada. Então, as palavras erradas, contorne o que está errado e escreva a palavra corretamente. Então, descubra os erros. Você que é um bom caçador, descubra os erros. E assinale a alternativa correta. Gente, antes de P e B, pode-se usar M ou N? O que você acha? Antes de P e B, usa-se somente o N? Ou antes de P e B, usa-se somente o M? Ou antes de P e B, usa-se qualquer consoante, inclusive o M? Então, qual a consoante utilizada antes do P e B? E aí, nas atividades de casa, gente, pesquise em jornais e revistas, faça você sozinho, tá? Pesquise, encontre palavras com MP e MB, recorte 5 palavras e cole aí. Quero que você procura e que você recorta. Você não precisa de ajuda nessa atividade e nem nessa, que está muito fácil. Complete aí o diagrama. Na minha época, isso chamava quebra-cabeça. Então, complete aí, você encontre o local correto de cada palavra que já está aqui tudo numerado. Não precisa de ajuda. Então, vamos agora lá na página 44. Nós vamos falar de uma prosa. O que é prosa? Prosa é a história conforme ela é contada. Você pode falar aí numa prosa, você pode falar de emoções, contar histórias. É mais ou menos a forma como ela é contada, como ela é falada. Aproxima dessa linguagem falada. Isso é prosa. Para você sempre lembrar desse gênero textual, a prosa, fala assim, ai, fulano, seu Joaquim, ele é bom de prosa, ele é bom de contar. Então, olha só, o gênero textual, ele é esse texto da forma como ela é falada, como ela é contada, a história. Você vai contar uma história para alguém, você está utilizando a
prosa. Só que essas prosas, os textos que nascem como prosa, eles podem ser transcritos, eles podem ser reescritos na forma ou estruturados na forma de um poema. E o que é o poema? A gente já viu antes que o poema ele é escrito em estrofes, né, versos. Esses versos são organizados em estrofes, né, sempre dá um espacinho maior entre uma estrofe e outra. E ele tem mais o que? Você abusa ou faz uma utilização da rima, com o intuito de instigar a imaginação, ajuda a refletir sobre algo. Quando você lê um poema, é comum você trabalhar suas emoções, você se emocionar com o texto, porque ele é escrito de uma forma mais que nos emociona, que nos desperta. Então, gente, essa é a diferença. Um texto em prosa, a forma como normalmente as histórias são contadas. E essas prosas, elas podem ser reescritas na forma de poema. Então, hoje, o livro, ele nos traz essa prosa, né, muito conhecida, a fábula da cigarra e a formiga. Essa fábula, provavelmente, como você já conhece, né, uma trabalhava muito, a outra não trabalhava muito, era muito... gostava de cantar, passar o seu verão se divertindo. E aí ela passa o maior aperto e vai pedir ajuda para aquela que é toda organizada, toda faz o planejamento do futuro ali e se prepara, se organiza para esse futuro. Então, provavelmente você conhece essa fábula, que é uma fábula de Esopo, mas foi escrita por Monteiro Lobato, foi reescrita por Ruth Rocha, foi reescrita por... quem mais? Muita gente reescreveu essa fábula, La Fontaine, enfim, muita gente gosta aí de contar a historinha da cigarra e a formiga. Então, agora ela foi adaptada na forma de poema. Então, vamos lá. Aqui eu já comentei para você sobre essa diferença. O poema é uma forma mais harmoniosa, mais harmônica. E aí nos comove, desperta sentimentos. E sem esquecer que os poemas brincam com as palavras. Permite essa brincadeira. E a prosa, aí é a próxima linguagem falada, escrita em parágrafos, que é a forma que a gente usa para contar histórias, retratar um fato ou falar de um objeto de forma detalhada. Então, vamos lá, como que foi a adaptação dessa prosa, dessa fábula em poema. Vamos. A cigarra e a formiga. Ouçam com atenção essa fábula bem antiga da cigarra que encontrou na formiga uma amiga. 1, 2, 3 sacos de farinha, 4, 5, 6 sacos de feijão. Quanto trabalho tem a formiga para encher todo o porão? Bem tranquila, reencostada num galho de goiabeira, se prepara para a cantoria uma cigarra faceira. Por enquanto, faz calor, mas o verão vai passando. Enquanto a cigarra canta, a formiga está trabalhando. Quando o inverno chegou, a cigarra sentiu frio, procurou pela formiga e ajuda lhe pediu. A formiga labutou e com a cigarra se juntou. Abriram num instante um belo e próspero restaurante. Cada uma o seu dom mostrava. A cigarra cantava, a formiga cozinhava. Juntaram arte com sabedoria. Daí para frente foi só
alegria. Então, gente, olha que história belíssima. Claro que a cigarra, que passou o verão cantando, ela sentiu um aperto, mas ela foi procurar alguém que tinha capacidade para lhe ajudar. E olha que legal, a formiga não deu tudo de graça para a cigarra, não. Ela a ajudou a utilizar o dom que a cigarra tinha, que era a cantoria, e junto com a sabedoria que ela tinha de cozinhar, de preparar os alimentos e muita vontade de trabalhar, então as duas abriram um restaurante e puderam se manter, juntaram forças, né, saberes que uma e a outra tinha. Olha que interessante. Então, essa fábula, essa história que era contada de forma bem diferente, na forma de prosa, aqui ela foi estruturada na forma de um poema. O que é? São estrofes. Quantas estrofes? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 estrofes. Cada estrofe, as estrofes são separadas por esses espaços em um espaçamento maior entre cada estrofe. Então fica fácil de identificar. Cada estrofe, ela não ocupa a página inteira como vem na prosa, vem ocupando a linha, quer dizer, inteira. Ela ocupa espaços curtos, porque elas são formadas por versos curtinhos. Ouça com atenção, um verso. Esta fábula bem antiga, 2 versos. Da cigarra que encontrou na formiga uma amiga. Então, aqui eu tenho 4 versos em cada prosa. Se você for contar 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Você encontra uma rima, olha, bem tranquila, reencostada, num galho de goiabeira, se prepara para a cantoria uma cigarra faceira. Então, eles abusam das rimas e aí vão descobrindo as palavrinhas que se encaixam melhor para contar essa história tão lindinha. Então, vamos lá. Atividades, página 47. Olha só, as personagens da história do poema são 2 insetos que apresentam características próprias. Com base nisso, escreva o nome de cada personagem na linha correspondente à sua característica. Gente, antes disso, eu vou querer que você, lá no texto, vai fazer a sua leitura sozinho e vai sublinhar as palavras que você não conhece, que eu sei que tem algumas palavras aí que você não saberia me explicar. Pode até entender o sentido, mas se eu falar assim, me fala o que é isso, me fala o que é faceira, me fala o que é... Tem uma outra palavra aqui. Não estou encontrando agora, mas você vai encontrar palavrinhas que você não conhece. Labutou, sabe o que é labutou? Então, vamos lá. Procure no dicionário. E aí, depois a gente vai, depois que entender direitinho, esse exercício fica muito fácil, essa atividade. Então, tá. Uma das personagens é esforçada. Quem é a personagem esforçada e quem é a personagem despreocupada? Escreva o nome delas. É trabalhadeira e a outra é faceira e tranquila. Então, a palavrinha apareceu aqui de novo, faceira. É artista e é sábia. Então, identifique estas personagens. Na atividade 3, leia as afirmativas a seguir e assinale as que estiverem de acordo com o poema. Apenas uma delas está de acordo com o poema. Assinale esta. E na atividade 4, olha só. Agora você é detetive. Descubra sobre qual animal cada texto está falando. Então, tem que descobrir esse animal. Está muito fácil. Olha só, letra A. Sou colorida, cheia de bolinhas. Sou da família dos besouros e sou muito boazinha. E eu falaria mais uma coisa, sou carnívora.
Me alimento de consumidores, que é o pulgão. Quem é ela? B. Então, você vai identificar. Letra A, você vai escrever nesses espaços a letra A, se for aquele animal descrito na letra A. B. Posso ser bem colorida ou não. Sou delicada e frágil. Quando me pegam na mão, solto um pozinho e posso ficar machucada. Um dia fui lagarta e hoje sou assim. Eu sou uma, né? Ela passa por uma metamorfose e se transforma numa linda e assim ajuda as plantas a se reproduzirem, levando o pólen de uma para outra. Isso se chama polinização. Ela vai fecundar, levando o pólen, ela ajuda que essas plantas, que ocorra a fecundação. Um dia, levando o pólen, produz o mel, que é delicioso alimento, mas sei ficar doído para me defender. Ainda bem, elas estão sendo tão destruídas. Imagina se ela não tivesse essa defesa, né? Então, agora, você vai anotar com suas palavras o nome de cada animal e suas características. Então, pode utilizar informações do texto, mas tem outras informações que eu tenho certeza que você sabe, que você aprendeu em algum momento, aí como observador e como pesquisador, que eu sei que você é. E agora você vai escolher um dos insetos entre os 3 apresentados e vai escrever um poema sobre ele. Esse eu estou louca para corrigir sua atividade. Né? Você vai utilizar as características que você anotou, vai descobrir algumas palavrinhas para você rimar e vai escrever. Lembra, pode ser pequeno, mas pelo menos 2 estrofes, e aí coloca uns 3 versos em cada uma, não é? Pelo menos isso. Eu sei que você é criativo e que você vai fazer um belo poema. Tá bom? Então, vamos lá. Página 50 e 51 para casa. Na página 50, você vai precisar fazer uso do dicionário. E esse eu não queria que você ficasse pesquisando na internet, não. Se não tiver o dicionário na sua casa ainda, deixa essa atividade para fazer mais no final de semana, porque eu vou disponibilizar o dicionário lá, junto com um objeto que você vai receber, uma surpresinha que você vai receber aí lá no colégio. Então, você vai buscar junto com o seu dicionário. Pode deixar para fazer um pouquinho mais para o final, mas eu quero que você pesquise no dicionário. E, gente, não é copiar tudo aquilo que está lá no dicionário, não. Às vezes tem mais sentidos. Você vai escolher o sentido que melhor ajude ali, mais associado com o seu texto, ou que você mais utiliza. E faça essas atividades aí que são bem tranquilas. Obrigada, obrigada mesmo por cada tempinho que você disponibiliza para fazer aula. Eu fico muito contente em saber que você está acompanhando. Beijo grande, até a próxima aula.